Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas no final de tudo a Apple fez isso pensando no usuário, então fazer esse estudo foi bem bacana, que a gente vai discutindo aí, né, ao longo do podcast, mas eu também tô curiosa pra ver a o ponto de vista do Léo sobre isso. Não, eu trago, só complementando aí, mas, eu acho que os pontos principais que o Liquid Glass trouxe, né, esse novo design system, é a parte de fluidez, transparência, relação e interação com o conteúdo. Então você vai ver que os elementos, com esse efeito de glass, eles sempre interagem com o conteúdo atrás, né. Então a forma como você projeta uma feature e faz o design de uma feature, ela tem que ser um pouco pensada um pouquinho diferente, visando que você tem a camada de conteúdo e por cima tem a camada de interação, que é onde é aplicado o efeito de glass, né, nunca na camada de conteúdo. E outra palavrinha que a Apple usa bastante também é concentricity, que é a concentricidade, né, dos elementos. Então que é basicamente o alinhamento dos cantos nos elementos filhos e alinhados. Então você vai ver, por exemplo, o Dynamic Island, que é aquela novidade nos iPhones mais novos, aquela partezinha preta ali onde interage com o Face ID, por exemplo, com Live Actions. Ele tem o mesmo radius do iPhone físico. Então essa parte de concentricidade e alinhamento visual dos elementos é uma palavra muito usada pela Apple na fundamentação desse novo design system. Então acho que esses 2 são os princípios fundamentais, né, a fluidez e a concentricidade. Coisa que você falou que eu achei legal, que eles trazem 2 camadas, né, tem uma camada de conteúdo e quase uma camada por cima, quase uma visão 3D da tela, né, pra você aproveitar melhor o espaço, né. E é exatamente isso, o Liquid Glass ele é feito em cima do Metal, né, que é o framework da Apple, que é construído por eles, né, de GPU, de processamento. Então, ali é onde eles criam as sombras, os blurs, as múltiplas camadas de Uhum, blur, né, fazem a transparência. Então você vai ver que ele uhum. sempre interage com o conteúdo atrás. Então se o conteúdo ele tá escuro, essa camada de glass, reflete isso, entendeu. Você tem um texto ali, é literalmente um vidro, que ele fica por cima, né. Então você vê esse efeito na prática, conforme você vai scrollando, você tem essa transposição de elementos ali, né. Então é bem interessante. Eu quero até ver como que foi esse projeto de vocês, com esse cliente nosso dessa migração, porque a minha experiência com o Glass até agora não foi tão positiva, né, porque e olha, eu tô com um iPhone 17, né, e assim, fiz alguns experimentos com ele, até, quando eu vi a divulgação dele, e coloca a tela assim, ela fica um transparente, mas meio azulado, e eu senti que perdeu performance o iPhone, sabe. Às vezes, quando você vai de uma página de ícones para outra, às vezes demorava uma questão um pouquinho para carregar, na hora de não ficou tão assim, quando eu falo da interface fluida, a primeira coisa que eu pensei foi: "Fluida pra quem?". Porque, assim, eu falei assim: "Ué, pra mim não tá nada fluido", sabe, porque, assim, comparando quando você tira o Liquid Glass e Color, eu senti uma diferença, e olha e eu tô no iPhone 17, então eu fico imaginando, o iPhone 11 ainda tá recebendo atualização iOS. Então, se no iPhone 17 eu senti essa diferença, imagina quem tá no Os 12, no antigos, 11, né. e aí isso me instiga a curiosidade pra saber, né, o que levou esse cliente nosso a querer usar o Liquid Glass e qual foi o resultado que vocês tiveram com isso, né, como que foi esse processo? Pra falar a verdade, no começo o cliente ficou um pouco receoso com isso, sabe. O nosso cliente, ele sempre quis tudo do mesmo jeito, tanto para o Android quanto para o iOS, então ele queria que fosse a mesma coisa, né, pra ambos, assim. Então, pensar em componentes nativos, como por exemplo os componentes do Liquid Glass, foi uma coisa assim, que no primeiro momento, como a gente não tinha a gente tem os componentes nativos, só que, por exemplo, um componente, a Tab Bar, nossa Tab Bar, ela era feita à mão pelos devs, né, então assim, foi um trabalhinho que a gente teve ali pra poder mudar a cabeça do cliente, a gente teve sempre reuniões ali com frequência para poder mostrar para o cliente, uma reunião de design, né, que os desenvolvedores também participam, mas que é focada nos designers apresentarem. Então, quando eu peguei essa demanda, eu estava sempre apresentando ali alguns componentes, né, para o cliente, para que ele olhasse como que estava ficando, e aí com isso eles conseguiam dar feedbacks, né, falar ali o que que eles estavam gostando, o que que eles não estavam gostando, e foi isso que fez com que a gente conseguisse ganhar uma proximidade maior para a gente pensar: "Ah, tá bom, a gente vai ter que fazer dessa forma, então, vamos mostrar aqui para o cliente, né, o que que a gente está fazendo, e foi desse jeito que a gente começou, sabe. Mas, do meu lado foi essa percepção que eu tive mesmo, assim, de que foi realmente um ganho de confiança que a gente teve por parte do cliente ao longo do tempo, né. Não sei se o Léo tem alguma outra visão também pra dar, mas essa foi a minha visão, sabe. Não, eu vou dividir a minha resposta em duas partes, assim, né. Primeira falando sobre a performance, né, e realmente tem sido uma tônica nas últimas versões do iOS, os primeiros releases terem algum problema na performance, sabe. Então você vê, por exemplo, no iOS 18, foi lançada a primeira versão com alguns bugs, no iOS 26 também mesma coisa, travamentos,
o uso excessivo de bateria. Porém, esses benchmarks melhoraram. Então, nas últimas versões ali, 26.2, 26.3, tem tido uma melhora. Então, assim, eu vejo essa tônica acontecendo aí nas últimas versões, nas últimas major releases, né, do iOS, tanto 17, 18, agora o 26 também. A segunda parte da pergunta, né, que foi em relação à adoção, né, do cliente, por que adotaram. Mas, assim, hoje no nosso app, a gente tem muitos componentes que a gente usa do sistema como base e faz algumas customizações em cima, em termos de desenvolvimento falando. Então, vamos pegar o exemplo do Talibar. A gente usa a Talibar, que é a barrinha embaixo, usa nativa do sistema, porém forçando algumas estilizações no core daquele componente. Quando a gente pegou para testar o app com o iOS 26, nas versões betas, estava completamente quebrado pelo force excessivo de customizações em cima da Talibar. Então, isso prejudicava a interação do Liquid Glass com os conteúdos. Quando a gente começou essa discussão, essa conversa com o cliente sobre a necessidade da migração, da adaptação, na verdade, né? Não é nem a migração, mas sim a adaptação, a gente trouxe alguns pontos. E um deles foi sempre forçando na questão da vantagem competitiva também. Então é sempre importante quando você tem um app, você ter atualizado e fornecer para os usuários aquilo que eles estão acostumados. E quem está no Liquid Glass está acostumado com o Liquid Glass no dia a dia, entendeu? Então quanto mais cedo a gente adota, melhor é para o app e para a empresa.